Dia 25, transformado pela aprovação. 2 Coríntios 4,17. Estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Madame Guyon. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Ele usa as circunstâncias para desenvolver nosso caráter. Na verdade, ele se utiliza da circunstância para nos tornarmos semelhantes a Jesus. A razão é óbvia. Você se defronta com as circunstâncias da sua vida 24 horas por dia. E Jesus alertou de que teríamos aflições no mundo em João 16:33. E ninguém está imune da dor ou livre de sofrer, e ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. A vida é uma série de problemas. Toda vez que resolve um, já existe outro te aguardando. Nem todos são graves, mas todos são importantes para um processo de crescimento que Deus planejou para você. Pedro nos assegura de que os problemas são normais. Queridos irmãos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir, pois isso não é coisa estranha e nem fora do comum que lhes vai acontecer. 1 Pedro 4,12. Deus utiliza dos problemas para que você se aproxime dele, e a Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e ele resgata o espírito abatido. Salmo 34,18. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios da sua vida, quando seu coração estiver partido, quando você se sentir abandonado, quando não tiver mais nenhuma opção, quando a dor for intensa, nos dias em que você decide buscar somente a Deus. É durante os períodos de sofrimento que nós aprendemos a fazer ações sinceras, autênticas e honestas a Deus. Quando sentimos dor física e emocional, e não temos disposição para orações superficiais. Johnny E. Tada observa: quando a vida é um mar de rosas, nós podemos passar o tempo então adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando, citando e falando sobre ele. Mas apenas quando nós sofremos é que o conheceremos de verdade. No sofrimento, nós aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Deus poderia ter livrado José da prisão, Daniel da cova dos leões e poupado Jeremias de ter sido lançado no poço de lama, impedido os 3 naufrágios de Paulo e até evitado que 3 jovens hebreus fossem jogados numa fornalha de fogo. Mas ele não fez. Ele permitiu que esses problemas acontecessem. E em decorrência deles, cada um desses homens foi trazido para mais perto de Deus. Os problemas obrigam-nos a olhar para Deus e a depender dele em vez de confiar em nós mesmos. Paulo dá testemunho desse benefício em 2 Coríntios 1,9, quando diz: sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrer a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Independente da causa, nenhum problema acontece sem a permissão de Deus. Tudo acontece na vida de um filho de Deus, é filtrado pelo Pai, e ele pretende usar isso para o bem, mesmo que Satanás e outros tendem a usá-lo para o mal. Se o Senhor tem controle total da situação, os acidentes são apenas circunstâncias para o plano dele na sua vida. Como todos os dias de sua existência foram escritos no calendário de Deus, antes mesmo que você nascesse, como diz em Salmo 139:16, tudo que acontece com você tem um significado espiritual, tudo. Paulo explica: sabemos que Deus determina que tudo ocorre para o bem de todos aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, que tem para eles. Porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para que se tornassem semelhantes ao seu Filho. Romanos 8, 28 e 29. Compreendendo esse texto, essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e equivocadas citadas. Ela não diz: Deus faz com que tudo saia da forma que eu quero. É óbvio que isso não pode ser verdade. Também ele não diz: Deus faz com que tudo neste mundo tenha um final feliz. Isso também não é verdade. Há muitos finais infelizes neste mundo. Nós vivemos num mundo caído. Somente no céu é que tudo é perfeito, da forma que Deus quer. E é por isso que nós somos orientados a orar: seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Para
compreender inteiramente Romanos 8, 28 e 29, você deve então examinar frase por frase, como veremos a seguir. Primeiro, sabemos. Nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou num otimismo natural. É a certeza de que, fundamentada na verdade, de que Deus tem pleno controle do universo e ama todos nós. Segundo, que Deus age. Há um grande projetista por trás de tudo. A nossa vida não é resultado do acaso, do destino ou da sorte. Existe um plano principal. A história consiste na história de Deus. É Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros. Deus, porém, jamais se engana. Ele não pode cometer erros porque ele é Deus. Terceiro, sabemos que Deus age em todas as coisas. O plano de Deus para sua vida envolve tudo o que acontece a você, incluindo seus erros, pecados e mágoas, e ainda inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio, morte de pessoas queridas. Deus pode fazer o bem aflorar do pior das adversidades. Ele fez isso no Calvário. Nada acontece de forma isolada ou independente. Os fatos de sua vida agem em conjunto, conforme o plano de Deus. Não são atos isolados, mas partes interdependentes do processo que o tornarão semelhantes a Cristo. Para fazer um bolo, por exemplo, você utiliza farinha, fermento, ovos, açúcar, óleo e por aí vai. Comidos isoladamente, esses ingredientes podem ter um sabor bastante desagradável, mas assando juntos, eles se tornarão deliciosos. Se você entregar a Deus todas as suas experiências terríveis e desagradáveis, Ele as misturará para que se tornem agradáveis. Continuando, para o bem. Isso não quer dizer que tudo na sua vida seja bom. Grande parte do que acontece no mundo pode ser caracterizado como mal e cruel, mas Deus é especialista em trair o bem de tudo. Na genealogia oficial de Jesus, podemos ver lá em Mateus 1, de 1 a 16, tem 4 mulheres que se distinguem. São elas, Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Tamar seduziu seu sogro para engravidar. Raabe era uma prostituta. Ruth nem mesmo era judia. E Batseba cometeu adultério com Davi, o que acabou causando até o assassinato do seu próprio marido. Não são exatamente reputações excelentes, mas Deus converteu o mal em bem. E Jesus veio dessa linhagem. O propósito de Deus é maior do que os nossos problemas, nossos sofrimentos e até mesmo dos pecados. Outra parte, daqueles que amam, dos que foram chamados. Essa promessa é somente para os filhos de Deus, não são para todos. Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus e insistem em seguir o próprio caminho, de acordo com seu propósito. Que propósito é esse? Que nós sejamos semelhantes a seu Filho. Que tudo que Deus permite que aconteça em nossa vida é por causa desse propósito, edificando um caráter semelhante ao de Cristo. Somos joias moldadas pelo martelo e singelos das adversidades. Se o martelo do joalheiro não tiver peso suficiente para parar as nossas arestas, então ele vai usar o martelo. Se formos realmente obstinados, então ele vai te utilizar de uma britadeira. Ele vai usar o que for necessário para moldá-los. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do nosso caráter. E quando mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento desses músculos espirituais de uma fibra moral. E Paulo diz: sabemos que essas tribulações produzem paciência, e a paciência produz caráter. Romanos 5, 3 e 4. O que acontece exteriormente na sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporais, mas o caráter é eterno. A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina metal, queimando impurezas. E Pedro diz que as dificuldades lhe sobrevêm para provar que a sua fé é pura. E essa pureza de fé vale mais do que ouro. 1 Pedro 1,7. Foi dada a seguinte pergunta a um Orívides: como você sabe que a prata é pura? E ele respondeu: quando eu vejo meu reflexo nela. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. E Tiago declara: amigos, quando lutas e aflições o atingirem cheios, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Tiago 1, 2 e 3. Deus pretende torná-lo semelhante a Jesus, pois isso o fará passar pelas mesmas experiências que Jesus passou.
que são a solidão, a tentação, o estresse, a crítica, a rejeição e muitos outros problemas. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, pelo qual também ele foi aperfeiçoado. Hebreus 5, 8 e 9. Porque Deus nos eximiria de passar por aquilo que permitiu que o próprio Filho passasse? Paulo ainda afirma que nós iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com ele, então é certo que com ele também passaremos momentos inesquecíveis. Romanos 8,17. Reagindo aos problemas como Jesus reagiria. Os problemas não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus, e muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas em vez de melhorar, e nunca crescem. Você deve reagir da forma que Jesus reagiria, e esse é o segredo. Lembre-se de que o plano de Deus é bom. Ele sabe o que é melhor para você e visa apenas o seu bem. O problema, o Senhor disse a Jeremias: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. José compreendeu essa verdade. Quando falando aos irmãos que o haviam vendido como escravo, disse: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50:20. Ezequias expressou o mesmo sentimento em relação à doença que ameaçava tirar a sua vida. Foi para o meu propósito, meu bem, que eu passei esse período difícil. Em Isaías 38:17. Sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, lembre-se de que Ele está fazendo o que é melhor para nós. Ele nos está treinando para que possamos viver de acordo com seu santo propósito. Hebreus 12:10. É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus e não no problema nem no sofrimento. Foi assim que Jesus suportou a dor na cruz e somos exortados a seguir esse exemplo, mantendo os olhos firmes em Jesus, o nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que depois ia ter. Em Hebreus 12:2. Corrie ten Boom, que sofreu num campo de concentração nazista, explica o poder do foco. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. O foco determina os seus sentimentos. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa será eterna. Moisés suportou uma vida de tribulações, porque contemplava a sua recompensa. Hebreus 11:26. Paulo suportou as adversidades da mesma forma, e ele declarou: nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito, e ainda produzem em nós uma glória imensurável que durará para sempre. 2 Coríntios 4:17. Não se renda às considerações do curto prazo, mantenha o foco no resultado final. Se participamos da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. O que sofremos agora não é nada comparado com a glória que ele nos dará adiante. Romanos 8:17-18. Exulte e agradeça, e a Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. Mas como isso é possível? Observe que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias, mas não por todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou pelas circunstâncias dolorosas deste mundo. Em vez disso, ele quer que você demonstre gratidão pelo fato dele usar os problemas que o afligem para o cumprimento do propósito dele. A Bíblia diz: alegrem-se no Senhor. Filipenses 4:4. E ele não diz: alegrem-se no sofrimento. E isso é masoquismo. Você se alegra no Senhor. Não importa o que aconteça, você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder e na fidelidade de Deus. E Jesus disse: alegrem-se quando isso acontecer, pois há uma grande recompensa esperando por vocês no céu. Lucas 6:23. Nós também podemos nos alegrar ao saber que o Senhor passa pelo sofrimento junto conosco. Não servimos a um Deus alienado que se mantém distante de nós. Não. Nós tentando nos motivar com frases feitas. Ao contrário, ele participa do nosso sofrimento. Jesus fez isso, né, na sua vida aqui. E hoje é o seu Espírito quem opera isso em nós. E Deus jamais nos deixará sozinho. Ele nos prometeu isso. Recusem-se a desistir.
Sejam pacientes e persistentes. E a Bíblia ainda nos diz: entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança, mas deixem que esse processo continue até que a perseverança desenvolva completamente. E descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. Tiago 1, 3 e 4. A construção do caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, nós criamos um atalho para o processo. Nós atrasamos nosso crescimento e, na verdade, nós acabamos experimentando um sofrimento ainda pior, algo inútil, que acompanha a negação e a rejeição. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do caráter, faz menos orações do tipo consola-me, faz com que eu me sinta melhor, Senhor. E mais do tipo, renova-me, usa essa situação para tornar-me mais semelhante a ti. Você sabe que está amadurecendo quando começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos, e até nas circunstâncias da sua vida que parecem sem sentido. Se você estiver enfrentando algum problema nesse momento, hoje, não pergunte por que eu. Em vez disso, pergunte: o que queres que eu aprenda, Senhor? Então confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Hebreus 10, 36. Não desista, mas cresça. Tema para reflexão: existe um propósito por trás de cada adversidade. Versículo para memorizar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Romanos 8, 28. Pergunta para meditar: que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento maior? Que Deus nos abençoe.